Vamos agora ouvir este evangelho tão importante. Vamos lê-lo por completo, que vale a pena. É a única vez no ano que a gente lê desta forma e convido todos a prestarem muita atenção. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Repita comigo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Repita comigo: fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como um pecador pode fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Todos juntos: É um profeta. Então os judeus não acreditaram. Não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo.
Repita, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntar-lhe então, que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo, tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando, e expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou, acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Podemos sentar. Estes evangelhos da Quaresma são um grande presente de Deus. E vale a pena a gente se concentrar. Domingo passado foi o evangelho da Samaritana. Muito bem. Este evangelho diz para nós que Jesus é a água viva. A água viva que sacia, mata a nossa sede. Hoje o evangelho fala claramente para nós que Jesus é a luz do mundo, a luz dos nossos olhos. Este evangelho é muito forte, é muito especial. Desde o início da igreja, este evangelho era lido neste domingo, o quarto domingo da Quaresma, para preparar os catecúmenos. Os catecúmenos são aqueles que estão se preparando para o batismo. Nós, na nossa missão, temos 40 irmãos catecúmenos que estão se preparando para o batismo na vigília pascal, daqui a 15 dias, 20 dias, lá na catedral. Então, este evangelho explicava para os catecúmenos que Jesus é a luz, que o batismo lava dos pecados e tira dos olhos as cataratas, tira a cegueira dos olhos, abre os olhos à luz verdadeira. Observa um pouco o que fala
Jesus neste evangelho, vai na piscina de Siloé e lava-te. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Depois, mais para frente, então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Mais para frente ainda, fui lavar-me e agora vejo. Vocês percebem esta insistência? Fui lavar-me. O que é este banho? O que é este se lavar? É o batismo. A palavra batismo significa banho, mergulho. Entende? Então, este evangelho narra o acontecimento real, a cura do cego de nascença, claro, mas este evangelho diz que todos nós somos lavados no batismo e recuperamos a nossa vista, os olhos. É imensamente rico este trecho. Até, irmãos, porque se eu perguntasse para vocês, vocês conhecem algum profeta do Antigo Testamento que tenha aberto os olhos de algum cego? Podem fuçar quanto vocês quiserem. Podem fuçar quanto vocês quiserem. Nunca encontrarão, não encontrarão mesmo, um grande profeta, um grande homem do Antigo Testamento que tenha aberto os olhos de alguém. Jesus é o primeiro, único homem Deus, capaz de dar a vista aos cegos, restituir a vista aos cegos. Este é um sinal típico do Messias. Só o Messias conseguiu fazer uma coisa assim. Então é bom gravar isso na cabeça. Curar os cegos era uma ação que só Deus podia fazer. Então, se Jesus cura os olhos dos cegos, significa que Ele é Deus. Compreende? Agora tem um outro detalhe importante. O que significa Siloé? Muito bem, vejo que vocês ficaram atentos ao Evangelho. Então, Siloé significa enviado. E quem é o enviado do Pai? Jesus Cristo. Então, aqui o Evangelho fala, vai na piscina de Siloé e lava-te. Este homem foi mesmo e se lavou. Porém, o enviado é Jesus, significa você se lavar em Jesus. E como é que uma pessoa se lava em Jesus? Através do batismo, entende? Aquele mergulho, aquele banho, aquele mergulho em Jesus é o batismo. E quem se mergulha em Jesus adquire uma vida nova, uma pureza nova e uma vista nova, olhos novos, capazes de enxergar. Gente, na nossa vida, se não tem Deus, é um desespero, é um desespero. A gente fica cego, igual um tatu, igual uma ratazana cega, que vai, igual uma barata tonta, anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. A vida é um desespero. Você não sabe para onde você vai. E vai para cá, acha que é bom. Aí depois dá uma cabeçada, vai para lá, acha que é bom. Gente, se não tem uma luz na nossa vida, a gente não vai para lugar nenhum. Corre e volta para o mesmo lugar. Então, eu acho que o exemplo da cegueira humana é muito claro, entende? Você tem olhos, todos nós aqui conseguimos enxergar. Mas imagina se alguém vendasse os teus olhos. Como seria difícil a vida, hein? Entende? Como seria difícil a vida. Como é bom enxergar. E como é ruim não enxergar. Você pode tropeçar, você pode bater, esbarrar em alguma coisa, se ferir. Entende? A mesma coisa no campo espiritual. Se você não enxerga, você é um homem morto. Qualquer pessoa pode te pegar, te ferir, te fazer qualquer coisa, você não enxerga, compreende? Então, o grande dom de Deus, o grande dom do batismo é a iluminação. Repita comigo a palavra
Iluminação. Ok? Lumen, luz, significa revestir uma coisa de luz, iluminar. Iluminar um quarto escuro, iluminar uma caverna, iluminar uma toca, iluminar qualquer coisa. Se não tem luz, é um desastre. Então, o batismo, ele ilumina. Esta é uma dos efeitos do batismo. Tanto que no primeiro tempo da igreja, o batismo era chamado iluminação. Era um outro nome do batismo. Hoje nós falamos batismo e para nós é bom usar este nome. Porém, nos primeiros tempos da igreja, o batismo significava iluminação. Se dizia também iluminação, para significar que o batismo abre os olhos. Abre os olhos, abre os olhos. Meu filho, vale a pena correr atrás do dinheiro? Abre os olhos, veja se é isso mesmo. Meu filho, vale a pena correr atrás da fama, do sucesso? Abre os olhos, usa a cabeça, raciocina. Vale a pena correr atrás dos vícios, da droga, de que for? Abre os olhos, pensa e decide. Entende? Uma pessoa cega é uma pessoa, meu Deus, dá arrepio, entende? Ela pode estar cheia do dinheiro e faz as maiores burradas do mundo. Tanto que você fala, eu igual ele, Deus me livre. Melhor o inferno, entende? Gente, uma pessoa sem Deus é uma pessoa cega, triste. Não é um mistério que muitas pessoas famosas, influencers ou artistas estão em depressão e buscam o suicídio, até conseguem o suicídio. Por que isso? Porque têm tudo, mas são cegos. Mas tá bom, não vamos falar muito disso. Vamos falar sobretudo da graça de Deus. Como é bom enxergar. Como é bom ver as coisas do jeito que são. Como é bom descobrir o caminho da vida. Como é bom descobrir o caminho do amor. Quantos de vocês me falam, quando eu estou aqui no domingo das 9 às 11 para atender confissões, quantos de vocês me falam, Padre, eu nasci de novo na Casa Molokai, na Casa Santa Maria, na Casa Calcutá, eu nasci de novo. Eu dou uma colher de sopa a um vozinho e ele me fala, eu te amo. Aí me dá um arrepio, me dá uma coisa. Mas ou você é maluco ou é Deus que te tocou, porque não sei. Eu dou uma colher de sopa, um vozinho fala, eu te amo, aí a pessoa se derrete. Nunca senti uma alegria tão grande na minha vida. Ou você é maluco ou Deus te tocou, porque não tem a explicação. Eu que escuto, entendo que é verdade. E de repente esta pessoa já foi do crime, já puxou 20 anos de cadeia, já fez tudo que o mundo faz, assim. E ele fala que a maior alegria do mundo não foi fazer um assalto e 100 mil reais, o que for, mas foi o vozinho que fala, eu te amo. Esta os olhos novos se entendem. É real, porque você percebe que é verdade. Então, feliz de quem encontra o caminho. Isso pode ser falei o exemplo dos vozinhos, assim, porque é o que mais tem nesta casa, mas pode ser qualquer coisa, entende? Qualquer coisa. Os irmãos que fazem pastoral de rua e conseguem tirar o irmão da rua, como se sentem felizes, como se sentem completos, assim. Quando você faz o bem, sobretudo a quem não tem nada para te restituir, o bem de graça, o bem mesmo gratuito, então você sente uma alegria imensa. Isso é abrir os olhos, entende? Quando você abre a Bíblia e você começa a ler, aí você lê e não consegue parar. E você está gostando, está
Está gostando do que você lê? Isso é porque o batismo te abriu os olhos. Agora você é uma outra pessoa, você se apaixona pela Bíblia, por aquilo que está escrito, entende? Antigamente não era, você não ligava. Hoje a Bíblia fala. Por que fala? Porque Jesus te abriu os olhos. Atenção, isso é muito, muito importante, muito importante. Ou você vai na capela, por exemplo, aqui tem, graças a Deus, uma capela, aí você antes nem passava perto da igreja, igual o Creso, aí traficava na porta da catedral, mas nunca entrou na catedral. Um dia, cadê o Creso aqui? Isso. Domingo você vai contar o testemunho que tem aqui 20 crismandos. Então, tá bom. Isso, entende? Aí vai na capela e fica. E aí à noite vai para frente, mas ele está na capela. Ou de repente levanta às 5 da manhã e vai na capela. Quem que te deu o gosto da capela? Ou você é maluco, olhar uma caixa aí que está na tua frente, de madeira, ou Deus te tocou. É claro que Deus te tocou, porque você maluco não é. Então, Deus te tocou e você sente que tem alguma coisa diferente. Feliz de quem tem os olhos abertos, de quem enxerga a vida. Porque senão você vive igual um tatu, igual uma ratazana, sempre no mundo das trevas, entende? É isso que é o Evangelho de hoje. E aí tem um problema aqui neste Evangelho que vocês podem ver. Este homem era cego, mas ele conseguiu enxergar muito bem. Ele enxergou com os olhos físicos, ok? Porém, ele conseguiu devagarinho, do jeito dele, compreender Jesus. Os fariseus que querem matar Jesus falam: você quem acha que é este homem? Aí ele responde: é um profeta. É um profeta. E os fariseus ficam enfesados. Mas olha, este homem não sabe falar muito bem. É um profeta. Claro que Jesus é mais que um profeta. Porém, ele era o máximo do que ele conseguia falar. É um profeta. Aí Jesus, você falaria, é um cara legal. Jesus é uma... Sim, claro que Jesus não é só um cara legal, né? Mas esse é o máximo que você consegue falar, então vai tudo bem. É um profeta. Aí depois os fariseus vai para cima e fala assim: este homem é um pecador. E ele responde: espantoso, vocês são malucos, espantoso. Este homem me deu a vista, a cura da vista. Nunca se ouviu que ninguém tenha curado um cego de nascença, e você chama de pecador. Como dizer, os cegos são vocês, hein? Vocês são pirados, vocês são chucros. Aí este homem fala, é um profeta, o cego fala, é um profeta, é um homem de Deus. Como é que uma pessoa pode fazer estas coisas se não for de Deus? Resultado, depois ele responde, você é um discípulo. Estava certo. Este cego, ele estava se tornando discípulo do jeitinho dele. É um profeta, é um homem de Deus. Ele se sentia cativado. Aí os outros falam, você é um discípulo dele. Aí ele ficou feliz, mas resultado o expulsaram. Porque isso, os fariseus loucos não admitiam que ninguém se dissesse discípulo de Jesus. Tanto que os pais deste cego, covardes, falam, quem é que curou? Não sabemos. Em vez de ficar felizes que o filho adquiriu a vista de novo, não de novo, nunca teve, mas que começou a enxergar, tinha medo dos fariseus. Tá bom, sempre na vida tem quem tem medo da verdade. Porém, este cego não tem medo, não. E se deixa expulsar. Tá bom, me expulsa, mas se eu estou enxergando, eu sei qual é a verdade. E encontra Jesus. E Jesus pergunta, você acredita no Filho do Homem?
A palavra filho do homem significa Deus encarnado. Um judeu, ele entendia Deus feito carne. Você acredita em Deus encarnado, Deus feito carne, no Messias, no Salvador? Ele falou, quem é, Senhor? E, lógico, ele nunca tinha visto, só tinha escutado. Sou eu que estou falando contigo. Percebe que são as mesmas palavras da samaritana? Sou eu que estou falando contigo. Jesus está se revelando. E ele grita, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Agora eu entendi tudo. Antes, o que eu entendia era os olhos, a vista dos olhos. Aí depois, agora eu entendo. Os meus olhos interiores se abrem. Não só os meus olhos físicos, mas os meus olhos interiores se abrem. Eu creio, Senhor. E este homem se tornou um discípulo de Jesus. Entende? Aí os fariseus, olha lá, agora sempre tem o lado escuro da vida. Os fariseus não querem enxergar. E Jesus fala assim, se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Por quê? Porque o pecado original tornou todo mundo cego. O pecado original tornou todo mundo cego. Precisa do batismo para se lavar e voltar a enxergar. Então, o fato de ser cego não é uma culpa. A culpa é falar que você enxerga. Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não terias culpa. O batismo é assim, tornou todo mundo cego. Não terias culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Entende? Nós vemos, o vosso pecado permanece. Quer dizer, eles são cegos e falam, não precisamos de nada. Não, eu basto a mim mesmo, eu me garanto. Entende? Deste jeito, não estende a mão para Jesus e Jesus não pode curá-lo. Atenção que o mal desse mundo não é tanto a cegueira, porque a cegueira não é culpa tua, é o pecado original, mas é o fato de rejeitar a cura de Jesus, fechar as portas para Jesus, dizer eu basto a mim mesmo, eu me garanto, eu não preciso de Jesus. Aqui que está o podre, aqui que está o veneno, aqui que está a morte, entende? Lembre-se disso. Se reconhecer um pecador, se reconhecer limitado, frágil, fraco, isso tudo Deus cura. Mas se você fala, não preciso de nada, você está morto. Então os fariseus são terríveis, porque eles rejeitam a Jesus e falam, nós não somos cegos. Pelo amor de Deus, mas você é mais cego do que uma ratazana cega. Você está mais morto do que um cadáver e você fala, eu enxergo. Enxerga o quê? Enxerga a tua escuridão. Compreende? Então precisa muito que cada um de nós abra o coração, porque Jesus não está preocupado se você é meio cego, se você é totalmente cego, se além de cego você não sabe andar, não é um problema. Jesus te cura da cegueira, do fato que você seja coxo, manco, o que for. Jesus te cura de tudo. Jesus é capaz de ressuscitar um morto, como veremos no próximo domingo com Lázaro, entende? Jesus é capaz de ressuscitar um morto, mas Jesus não pode fazer nada se você fala, eu estou bem. Eu estou bem. Aqui é a morte que fala, eu estou bem, esta é a morte. Então, sintetizando tudo que hoje este evangelho que vale a pena, que convido vocês a refletir, escutar o diário e tudo, saiba disso, o batismo te lava de qualquer pecado, o batismo te restitui a luz, o batismo te ilumina, seja no dia do batismo, seja a vida inteira, entende?
A vida inteira, quando você olha para Jesus e fala, me ajuda, Senhor, o batismo começa a pulsar de novo, começa a bater de novo. Aquela brasa que você tem dentro pega fogo de novo. Isso é o que nós recebemos como dom do batismo. Convido agora a silenciar o coração, se puder, fecha os olhos, pensa neste cego e pensa também o que você teria feito no lugar dele. E peça a Jesus a cura do teu coração, a cura dos teus olhos, a cura do bom senso da vida, a cura da tua vista espiritual. Fecha os olhos, se puder, não se distraia, viva o teu momento íntimo com Jesus, pedindo que Ele te cure profundamente.